No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também pelo Instagram, @joelizio_fraga. Hoje vamos conversar sobre um tema essencial, profundamente humano e ao mesmo tempo ainda cercado de dúvidas e preconceito, os cuidados paliativos. Para isso temos a honra de receber o Dr. Rafael, médico especializado em cuidados paliativos e referência na área. Ele vai nos ajudar a entender como essa abordagem transforma a forma de cuidar de pessoas com doenças graves, valorizando qualidade de vida, alívio do sofrimento e dignidade em todas as fases da jornada. Prepare-se aí para uma conversa sensível, esclarecedora e cheia de significado. Doutor Rafael, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouco desse tema, como você falou, ainda com muitos questionamentos, muitas dúvidas, Vamos esclarecer um pouco, essas dúvidas. Quem é Dr. Rafael? Quem é Dr. Rafael? Dr. Rafael é oriundo de Salvador, Sou paliativista, pós-graduado e especializado em medicina paliativa pelo Instituto Paliar em São Paulo há 9 anos. Comecei essa busca disso aí por um acaso, lá em 2015, meu irmão que é médico me sugeriu, falar, estudar sobre isso, e eu fui fazer um curso de pós, não sabia nem o que era, me encantei. Voltei 1 ano depois para o meu instituto para me especializar, em medicina paliativa. E desde então venho nessa luta de tentar compartilhar esse conhecimento aí com os colegas e cuidar. Sua especialidade mesmo é qual? Eu sou clínico geral. Sou clínico geral atuando em cuidados paliativos, Porque cuidado paliativo hoje ainda não é uma especialização, Sim. É uma área de atuação, mas eu sou clínico geral. Pois bem. O que são, afinal, os cuidados paliativos? Vamos lá. Existe, o conceito da OMS, mas eu gosto de fugir um pouco do conceito e definir um pouco a questão dos cuidados, não só naquela assistência ao paciente e à sua família que enfrenta a doença ameaçadora da vida, mas sim ao paciente e à família que enfrenta complicações associadas a essa doença, tá? Porque às vezes se tem muito aquela questão de que é o paciente que tem uma doença terminal que a gente cuida. Não. A gente cuida das complicações que essa doença vai causar nesse paciente. Então, o cuidado paliativo, ele está aí hoje para dar uma assistência, um conforto àquele paciente que enfrenta uma enfermidade, as complicações associadas a elas, em vários âmbitos, desde a questão física, que é a dor, o enjoo, a coceira, o vômito que o paciente sente, quanto a questões que fogem um pouco da medicina, que é a questão emocional, espiritual e a questão social, que é a que eu mais enfatizo às vezes, porque às vezes a gente deixa de lado um pouco a história do paciente e foca na doença. Mas, em resumo, seria isso, é assistir o paciente que enfrenta uma doença que ameaça a vida dele. Pois não. Por que ainda existe tanto estigma e confusão em torno desse tema, doutor? O que acontece, na verdade, é que as pessoas hoje têm medo de falar da morte, Sim. Eu entendo que quando a gente fala cuidado paliativo, a gente pergunta, a gente foca na questão do acolhimento, do amor, do prazer, mas ninguém fala de morte. E cuidado paliativo a gente vai falar de morte. Sim. E por as pessoas às vezes não terem essa sensibilidade, essa proximidade, com o termo, as pessoas às vezes preferem não falar sobre o cuidado paliativo. Existe ainda essa questão de associar o cuidado paliativo à morte. É o doutor da morte. O médico veio porque o paciente não tem mais o que fazer. E não é isso. E isso não é só as pessoas leigas. Próprios colegas de trabalho, colegas médicos, colegas de outras especialidades, nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que às vezes têm um pouco esse receio por conta disso, tá? E esse medo, de falar de morte leva
esse distanciamento, né, de falar sobre cuidado. Quando, às vezes, eu vejo colegas perguntar, doutor Rafael, a gente está com um paciente ali grave, mas a gente não queria que você falasse de finitude, a gente queria que você controlasse o conforto dele, desse um conforto, mas não falasse nada de morte para ele. Só que como é que eu vou falar, né, de paliação com um paciente que está em finitude e não vou falar de morte, né? A família precisa estar ciente disso. Então, a maior dificuldade ainda é isso. Antigamente, a dificuldade era a falta de acesso a cursos, sim, né? Sim. Mas hoje você tem curso de cuidado paliativo em vários lugares no Brasil todo, né? Não só no Brasil, no mundo todo, né? Hoje, você vai num congresso de neurologia, num congresso de cardiologia, num congresso de oncologia, se aborda o tema de cuidado paliativo. Você vai fazer um curso de terapia intensiva, se aborda a questão de cuidado paliativo. Então, é abordado isso. Mas, mesmo com essa abordagem, as pessoas ainda têm o medo de falar. Então, o que a gente precisa, às vezes, para quebrar esse paradigma, é as pessoas entenderem que a morte é natural. Vai chegar para todo mundo. A questão toda não é quando ela vai chegar, é como ela vai chegar. O que a gente pode fazer para essa pessoa ter uma morte digna, confortável. E quando as pessoas começam a entender isso, aí sim, fica fácil falar sobre cuidado paliativo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Bem isso. Doutor Rafael, cuidados paliativos são apenas para pacientes em fim de vida? Não. Isso é outra questão que sempre me perguntam, né? E é um erro que existe em grandes centros, em grandes hospitais, né? Uma dificuldade que eu passo ainda hoje, porque às vezes eu sou chamado para avaliar o paciente que já está num processo de finitude, em fase final. E nessa fase final, não é que a gente não tem o que fazer, tem muito o que fazer, mas eu perco fases desse cuidado. Então, o cuidado paliativo, ele tem que ser iniciado no momento do diagnóstico da doença que ameaça a vida daquele paciente. Ou seja, eu tive um paciente que foi diagnosticado hoje com um tipo de câncer, né? Doutor, mas o câncer pode ser curável. Pode ser curado, mas esse câncer ameaça a vida dele. Então, ele vai ser acompanhado conjuntamente com o oncologista. E se ele evoluir para cura, ele vai ter alta. Mas se por algum motivo teve uma falha terapêutica, por algum motivo esse paciente fragilizou e ele evoluiu para paliação, ele já está sendo acompanhado. Então, no início do diagnóstico, não é que a gente vai falar de morte, não é que a gente vai falar que o paciente vai morrer, não é isso. É você colocar para aquele paciente que ele tem toda uma proposta de tratamento, né? No início da doença, por exemplo, o paciente foi diagnosticado com Alzheimer hoje. O neuro tem uma demanda de medicação para retardar a progressão da doença. Mas eu entendo que depois de 5, 10 anos, talvez essas medicações não tenham tanto efeito. Sim, verdade. Então, o início da conversa do paliativista com esse paciente não é para falar daqui a 10 anos. É para falar que ele tem um apoio, né, nesse processo desses 10 anos. Que quando o neuro faltar ou, de repente, começar a existir uma falha, é a hora que a gente começa a atuar conjuntamente, oferecendo esses confortos. E que conforto é esse? Às vezes, mais com a família, né, de preparar a família para entender o que vai acontecer com esse paciente, que esse paciente em um momento vai deixar de comer, que ele vai ficar acamado, preparar essa família para lidar com essa situação. Porque às vezes o pessoal fala, cuidado paliativo é o paciente. Não, não é só o paciente, é o paciente e o familiar. Sim. O familiar, ele sofre tanto quanto o paciente com o diagnóstico. Adoece junto, né? E às vezes no início do diagnóstico, às vezes o familiar sofre mais que o paciente. Porque às vezes o paciente está naquela situação de que assim, eu recebi o diagnóstico, mas eu estou bem, não estou sentindo nada. Mas a família está apreensiva porque sabe o que pode acontecer com ele. E às vezes o médico que está acompanhando naquele momento, o especialista, ele foca às vezes na questão da patologia da doença, não que esqueça do paciente, mas o familiar às vezes fica um pouco de fora dessa conversa. E a hora que eu preciso trazer essa família e falar, ele vai ser cuidado, mas a gente precisa cuidar dele junto. E à medida que for surgindo, nós estamos juntos, um passo de cada vez. Entendi. Então, no início do diagnóstico, é importante se falar sobre paliação. Interessante que ele já deve fazer parte, o paliativista, da equipe multiprofissional, já no início de um tratamento do paciente, seja ele qual for a doença, né? Os grandes centros hoje, né, internacionais, se contratam hoje paliativistas em tudo. Então, você tem centros de neurologia, de cardiologia, de hepatologia, que já se tem um paliativista dentro da unidade. Então, quando aquele paciente vem para um diagnóstico e ele sai daquela consulta, ele sai para uma consulta agendada com um paliativista, né? Para que ele possa ter esse acompanhamento. Não que ele seja acompanhado mensalmente, mas ele tem aquele primeiro contato.
Aqui a gente ainda tem aquele receio de que assim, o paliativista só é chamado na hora que a medicação falhou, na hora que o paciente está acamado, na hora que o paciente já não está mais falando. Às vezes eu recebo familiares, mas não paciente. Eu recebo familiares que chegam até mim e eu pergunto ao paciente, doutor, não tenho como trazer ele porque ele está acamado. E eu às vezes nem vejo o paciente. Entendi. Porque eu perdi aquele time, talvez, de conversar com ele. Eu tive em Belo Horizonte, acho que uns 2 meses, num congresso, e foi apresentado lá a nova estrutura de atendimento ao paciente. Então tá lá a navegação, o paliativo e o tratamento, né? Então o que falta aqui em Conquista é isso, né? Não só em Conquista, eu acho que em todo o Brasil. Todo o Brasil, né? É uma dificuldade que existe ainda de você ter equipes formadas. A gente não tem, né, são poucos os centros no Brasil que você tem uma equipe com um médico, um enfermeiro, um psicólogo, uma pessoa de serviço social, que é a equipe mínima, né, de cuidado paliativo, de pessoas com essa especialização e com aperfeiçoamento do cuidado paliativo. Você tem as equipes soltas, você tem uma unidade, ou talvez um psicólogo, Entendi. às vezes um médico. Não estão integrados, né? Nunca é integrado, né? A gente não tem essa integração. Isso falta. Falar do seu pessoal, como é que o senhor decidiu se especializar nos cuidados paliativos? Bora lá. Eu, na verdade, formei no Rio, né? Em Nova Iguaçu, há 18 anos atrás. E quando eu saí da faculdade, a minha ideia era ser cirurgião oncológico pediátrico. Sempre gostei de trabalhar com criança e sempre me envolvi com a questão da oncologia, porque meu irmão é oncologista. Mas no caminho das coisas, eu me deparei com meu pai, que no início da minha faculdade foi diagnosticado com aneoplasia e com uma sobrevida de 2 anos. Porém, meu pai resistiu todo o processo de minha faculdade, foi na minha formatura, Que legal, né? Pôde me ver formar e aquilo me trouxe aquela questão de que assim, né, eu falo que o primeiro paciente que eu perdi foi meu pai, né, em casa, né, quando ele parou, eu estava ao lado dele. E aí, quando terminei, quando ele partiu, eu em alguns momentos eu até pensei em sair, largar a faculdade, parar de fazer medicina, mas aí eu fui abençoado de ir trabalhar, talvez no maior centro que lida com caridade, que foi Irmã Dulce. Em Salvador? Em Salvador, eu trabalhei na Semisalp e tive contato, né, com esses pacientes, e daí então eu decidi que eu ia passar a cuidar de pacientes que têm necessidade. Vim para Conquista. Aqui em Conquista, eu comecei a trabalhar na Santa Casa, e aí comecei a fazer pós em cardiologia, foi quando estava se abrindo o centro de cardiologia na Santa Casa, mas não era o que eu queria, parei no meio. Depois eu comecei a fazer pós em dermatologia, porque eu lidava muito em zona rural, trabalhava em PSF, e aí não é isso que eu não me achava. Não se identificou, não me identificava, né? com nada, e sempre gostei de PSF. E em um dado momento, um irmão meu falou assim: por que você vai fazer cuidado paliativo? Não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar, né? Tava começando, ele numa pesquisa me colocou essa situação, eu falei, vou fazer. Fui para São Paulo, fiz 1 ano de pós-graduação e fui apresentado aos cuidados. E aí me apaixonei. Nesse período eu já trabalhava no hospital de base, na verdade eu prescrevia a oncologia junto com o oncologista, né, Dr. Renato, a gente prescrevia junto a oncologia junto com os demais oncologistas. E eu comecei a me deparar com vários pacientes em finitude e não eram assistidos, né? Era aquela coisa automática. Não tem mais proposta, vamos medicar, vamos sedar, vamos dar alta. Tinha-se um cuidado, mas não era direcionado. Entendi. E aí, quando eu comecei a fazer o cuidado paliativo após, eu vi a oportunidade de trabalhar melhor esses pacientes. Então, quando terminei 1 ano, eu fiquei 6 meses parado, voltei, fiz mais 2 anos e 8 meses de cuidados paliativos, que foi a expressão em medicina paliativa aí, que no caso já foi a medicina paliativa. E aí entrei nesse mundo. E aí eu tenho 9 anos nessa batalha. Nessa viagem sem volta. Sem né? volta, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que sou suspeito de falar. Legal. Deixa eu dar um oi aqui. Marli tá lá nos Estados Unidos, viu? Tá falando aqui que é comum esse tratamento, esse cuidado paliativo. Tá lá nos Estados Unidos. Um beijo, minha querida. Martinha, né? Grande Marta. Um beijo, Marta. Um beijo, Marta. Norma, meu amor, um beijo. Félix é um fiel. Tá sempre assistindo os nossos podcasts.
E um abraço para cada um de vocês aí, Deus abençoe. Tem também aqui o Daí, enfim. Então, o que te mais marcou no início da sua carreira foi o seu pai, né? Foi. Né? E qual é o momento ideal, doutor, para iniciar os cuidados paliativos? Eu falo que existe 5 momentos que a gente pode, né, abordar os cuidados, né? Primeiramente, no início da doença, quando o paciente é diagnosticado, né? Se eu perco essa fase do diagnóstico, eu tenho que começar a pensar qual é o outro momento. Porque quando a gente fala, quando você me pergunta assim, qual é o momento de iniciar, vem aquele questionamento. Iniciar o quê? A conversa da paliação, iniciar o cuidado do paciente, iniciar a terapia. Então, preciso entender em qual fase o paciente está. O ideal é que o paciente, como eu falei, no momento que ele é diagnosticado com a doença, ele tem esse acesso. Quando não se tem esse acesso, é interessante que durante o tratamento, né, paliativo, né, o tratamento conservador, que vai controlar os sintomas da doença dele, tipo uma quimioterapia paliativa, ou as doenças que vão evitar a progressão rápida de um Alzheimer, esse paciente tem esse acompanhamento. Eu não consegui ter acesso ao paliativista nesse processo. Então vamos para a terceira fase, na fase que a doença começa a progredir, ou seja, que existe uma falha terapêutica. É uma fase também que eu posso iniciar esse cuidado. Mas eu não consegui no diagnóstico, eu não consegui no tratamento, não consegui na falha. Então a gente vai começar a falar no momento que o paciente entra na terminalidade, que é aquela fase que o paciente ele já vai estar acamado, às vezes as medicações não fazem mais efeito, já foram suspensas. É um momento também de se falar. E por último, na fase final de vida, que é o que mais comum acontecer, que é aquele paciente já passou por todo esse processo do diagnóstico, da progressão da doença, da falha terapêutica, da terminalidade, que é a fase de desespero, e às vezes ele chega para mim naquela fase que ele já está, que ele tem talvez dias ou horas de vida. Então, em qualquer momento eu posso iniciar o cuidado paliativo, tá? Eu posso iniciar o cuidado, iniciar a conversa, iniciar o acolhimento, o conforto desse paciente, qualquer dessas fases. Mas o ideal é que todos tivessem acesso no início do diagnóstico. Entendi. E como é que é feita essa avaliação, doutor? Quando esse paciente chega pela primeira vez? Na verdade, quando o paciente chega no primeiro momento, né, numa consulta, a primeira pergunta que a gente faz é o que ele sabe dessa informação, tá? Porque às vezes o paciente é encaminhado pra gente e às vezes nem sabe o que tem, tá? Então eu preciso saber o grau de informação que esse paciente tem da doença dele, o quanto ele tem, né, um senso cognitivo para entender a doença, entender o que eu tenho para conversar, para daí se iniciar essa conversa. Então, uma vez que eu entendo o ambiente que o paciente se encontra da doença dele, o ambiente que a família se sente ali segura, aí eu começo a abordar as questões do que é importante para ele, dos sintomas que ele vem apresentando, o que é que incomoda ele naquele momento. Eu sempre pergunto isso, o que mais lhe incomoda hoje? Tá? Porque às vezes o paciente traz para mim, às vezes o paciente é encaminhado para mim por uma doença, mas o que incomoda ele não é nada da doença. Às vezes é uma questão social. Eu vou dar um exemplo, eu tive um paciente que foi encaminhado para mim, na verdade não foi encaminhado, um colega me indicou, eu fui atender ele no domicílio, era um paciente que já tinha Alzheimer há 10 anos, um paciente de 80 anos de idade, mas um paciente lúcido ainda, e tinha recém-diagnosticado uma neoplasia, né, de pâncreas. Sim. E a família havia decidido que não iria fazer tratamento desse paciente. Então me indicaram, a família entrou em contato comigo, eu fui até a casa desse paciente para conversar com a família, conversar com o paciente. E quando eu cheguei, eu me deparei com um paciente lúcido, conversando, fazendo tudo, sem dor, se alimentando, estável, né? E a família bem apreensiva com a situação. E quando eu perguntei a ele, né, o que ele tinha, ele foi e falou, eu não tenho nada, né? O pessoal tá me arrumando doença. Aí eu fosse a pergunta, eu falei, mas o senhor não é hipertenso? Tenho pressão, mas não tomo remédio há 10 anos, já que eu não tomo remédio. Né? Diabetes, se eu tenho, vou morrer, estou comendo açúcar, eu não abro mão de açúcar. Mas é um paciente que, assim, ele tinha uma certa informação, mas ele evitava falar do que ele tinha, mas ele sabia, você percebia que ele sabia. E eu perguntei para ele, né, eu falei, mas hoje, né, eu como médico aqui, o que é que eu posso ajudar, o que é que ele incomoda? Ele falou, doutor, se o senhor tiver como me botar no carro do senhor e me levar para dar um passeio, uma viagem, o senhor me ajuda. Eu só quero isso, fazer uma viagem, que minha família não quer deixar eu viajar porque fala que eu tô doente. E aí eu percebi que o problema dele não era a doença. Era a família? Né? Ele foi privado de muitas coisas por medo que a família tinha de ele piorar com a doença dele. Entendi.
E aí, quando eu fui conversar com essa família depois, só, sem ele, a família começou a me trazer várias demandas. Ah, doutor, porque ele não anda direito? Ah, porque ele é diabético, não pode comer isso, não pode comer... Começou a trazer as demandas normais da família. E aí eu fui acolher essa família. E aí foi se iniciada a conversa da paliação, né? Que ele era um paciente que iria evoluir para uma finitude em algum momento, que era um paciente que, apesar de não ter sintomas naquele momento, a gente entendia que, tecnicamente, aquela doença iria avançar, que em algum momento ele estaria em cima de uma cama, ele estaria sem comer. Eu tenho que fazer com que, até o dia que ela tiver vida, ela sinta prazer, ela faça as coisas que ela gosta de fazer. Então, ela pode tomar a cerveja dela. Né? Amor, ela conversar com ela. Aí cheguei pra ela pra conversar. Aí, ó, doutor, você pode beber. Ela abriu aquele sorriso aqui assim, ó. Enorme, aquela felicidade que, assim, ela ia poder fazer as coisas que ela queria. Ela tava em cima de uma maca, né? A minha preocupação dela era se ela voltaria a andar. Mas eu entendia que o andar pra ela seria inviável pela doença que ela tinha. Mas eu consegui oferecer outras coisas pra ela. Acho que ela viu a cerveja aí não porque queria beber, mas por poder beber. Porque né? ela podia agora fazer uma coisa que ela tinha de rotina, entendeu? Faz uma E isso é diferença. confortável. Isso faz uma diferença. As doenças que o senhor mais se depara é o câncer? Hoje são as doenças neurológicas. Né? Hoje, dentro do hospital de base, que é o hospital que eu atuo comparativista, ali do Unimec, Santa Casa, né, tem muitos pacientes oncológicos, mas eu me deparo muito com pacientes com doenças neurológicas. Que doenças são essas? Pacientes sequelados por traumas, né, acidentes, pacientes sequelados por acidentes vasculares, pacientes com demências, pacientes idosos. Muito mais as questões neurológicas do que as questões oncológicas. Entendi. Né? Não que não tenha, tem muitos. Né? Apesar de eu trabalhar numa clínica oncológica, me deparar com isso todo dia, mas no geral é mais a questão da fragilidade senil e as questões neurológicas mesmos. Como conduzir conversas difíceis sobre prognóstico, doutor? Eu sempre costumo dizer que prognosticar e predicar são coisas diferentes. O que é prognosticar? É você prever a evolução da doença de um paciente. Eu preciso prever essa evolução para poder predicar, comunicar. Às vezes, prognosticar, às vezes é mais importante do que um diagnóstico, né? Porque o diagnóstico é a doença, mas às vezes eu esqueço de informar essa família como essa doença vai evoluir. Então, uma vez que eu diagnostiquei a doença, eu previ mais ou menos como vai ser essa evolução, aí sim eu vou comunicar. E para comunicar, eu preciso entender se esse paciente ele quer saber da doença dele, se ele quer participar desse cuidado. Porque muitas vezes o paciente ele não quer participar. E a gente esquece de perguntar por que ele não quer participar. É medo do que ele vai ouvir, é às vezes porque ele nunca tomou decisão, às vezes a família sempre tomou por ele. Então, a forma de comunicar uma notícia, eu falo que hoje talvez seja a maior dificuldade em cuidado paliativo. Eu falo que todo profissional de saúde, ele é um paliativista, porque ele sabe identificar uma doença terminal, ele sabe tratar os sintomas daquela doença, uma dor, um enjoo, vômito, mas o comunicar, você chamar o paciente da família e confortar a família é o difícil. E às vezes essa conversa é que traz todo o transtorno, ou a falta dessa conversa. E é o que o Odair está dizendo aqui, que o paliativista trabalha muito com psicólogo e terapeuta, na verdade. O Odair, amigão meu, irmão aí, irmão da jogatina. Jogatina, né? Que a gente joga videogame, então a gente tem um grupo que joga bastante, então um grande amigo aí, parceiro. E realmente é isso, a gente não deixa de ser, né? De ter essa conversa. E no momento que eu consigo identificar isso, eu consigo oferecer essa conversa de uma forma amigável, né? De você identificar o que o paciente quer saber, né? Até onde você vai dar essa informação, de respeitar o paciente, que o paciente ele tem o direito de saber, tá? O que ele tem. Às vezes eu recebo familiares que falam assim, doutor, não conta pro paciente o que ele tem, não. Mas eu sempre pergunto, mas por quê? E a família às vezes fala, porque a gente tem medo de ele não aceitar. Só que aí, quando você vai conversar com o paciente às vezes sabe mais do que a família. Então, a melhor forma que eu vejo de você dar essa informação é você saber a informação que o paciente tem. Tá? Eu só consigo comunicar uma má notícia, né, que o paciente ele não tem um tratamento, que aquela doença não tem cura, ou de que ele vai evoluir para uma finitude, ou comunicar aquele familiar daquele paciente, às vezes que já está no quadro comatoso, de que aquele paciente está evoluindo
para uma morte, quando eu entendo o que essa família sabe, o que é que foi passado para ela até o momento. Porque às vezes eu sou chamado para dar uma má notícia, e quando eu pergunto para ele fala, doutor, a gente não sabe de nada. A gente só sabe que ele entrou aqui no UTI porque ele deixou de falar, mas não fala nada com a gente. Então, como é que eu vou dar essa má notícia? Eu preciso rever todo o prontuário, lá do começo da história, de quando ele entrou no hospital, de tudo que foi oferecido para ele, das limitações terapêuticas que foram instituídas, né, das falhas que existiu, para chegar naquela notícia de que, agora nós vamos estar com conforto e esperar o momento dele. Então, para eu falar sobre morte, ou falar dessa finitude, eu preciso entender essa história, né, voltada à história. Eu hoje sou preceptor da clínica médica do Base. Sim. Então, os residentes de clínica médica rodam comigo. E eles acham graça porque, às vezes, eu levo 1 a 2 horas com o paciente, com a família conversando. Mas é o que eu preciso, né? Falar tudo com esse paciente, falar tudo com essa família. Rever todo, desde o começozinho, lá de quando entrou na emergência, da primeira injeção que ele fez, de todo o exame que ele fez, do que falhou, do que não foi, para poder entender que ali a gente chegou no limiar. Porque não tem como chegar hoje para um paciente que eu não conheço, que eu não tive contato, que eu não sei o que ele sabe, e falar, eu tô vindo aqui porque seu pai ou sua mãe, infelizmente, não teve melhora com o tratamento e ele vai morrer. Não tem como falar dessa forma. Então, eu preciso preparar isso para até a família aceitar de uma forma mais agradável, né, a notícia, né, de uma forma, eu costumo falar assim, carinhosa, né, da morte. E não é fácil não, viu? Não é fácil não, é admirável o seu trabalho. Como é que lidar com o medo e angústia desses pacientes? O paciente que está em processo de finitude, Joelísio, eu costumo falar que esse paciente, às vezes, na maioria das vezes, ele não tem medo e ele não tem angústia da morte. O medo e a angústia que ele tem é de como ele vai morrer. Às vezes as pessoas interpretam o questionamento do paciente ou do familiar de que não vai fazer mais nada, vai deixar ele morrer assim, com medo, e não é o medo da morte, é o medo de ele ficar solto ou morrer sem uma assistência. Entendi. Tá? Então, a maior parte da angústia que eu percebo hoje, às vezes é mais da equipe que está acompanhando ou dos familiares do que o paciente. Porque esse paciente, quando ele é assistido, ele vem sendo acompanhado. Eu vou dar um exemplo dos pacientes oncológicos. Eu trabalho na UNACOM e todos os meus colegas, eles são muito abertos nessa conversa de quando se encerra uma quimioterapia ou que o paciente não tem uma linha terapêutica. Então, os pacientes sabem disso. Então, quando esses pacientes chegam no hospital, que eles deparam com um monte de fio, um monte de aparelho, um monte de pessoas em volta dele, eles ficam naquela angústia que assim, eu vou morrer aqui? Porque eu não estou em minha casa? Porque eu não estou com minha família? Essa é a angústia que ele tem. Então, como é que eu lido com isso? Eu sempre procuro da melhor forma possível, principalmente a nível hospitalar, o que é que eu posso fazer para que esse paciente possa se hospitalizar o quanto antes do hospital. Porque eu preciso entender se é necessário o hospital para ele naquele momento, ou se o melhor é ele estar em casa. Porque quando eu consigo deshospitalizar um paciente e mandar ele para casa, esse paciente ele vai confortável. Dá uma diferença, né? A diferença é grande. Ou quando o paciente está no ambulatório, eu falo para a família, a gente não vai para o hospital de forma nenhuma. E o paciente fala, doutor, eu não quero internar no hospital, eu quero morrer em casa. E aí eu entendo que o medo que ele tem de ir para o hospital não é de morrer no hospital, é o medo do que ele vê no dia a dia, que a gente vê na televisão, é o paciente no corredor, às vezes o paciente não consegue o tratamento, a gente vê lá, porque o seu doente esteve aqui, porque você está aguardando transferência, não sei o quê. Aquele tumulto, né, que existe, que é normal, que é da rotina hospitalar, que às vezes traz uma apreensão para ele. Então, a melhor forma de tratar esse medo, essa angústia, é identificar o que traz prazer para esse paciente, o que é significante para ele, o que é validar o que é sagrado para ele, né? O que é sagrado para ele é estar com a família, é morrer em casa, é saber o que ele tem. Então, no momento que eu identifico isso, eu consigo tratar essa angústia. Agora, a angústia do familiar já é mais difícil, porque eu entendo que a angústia do familiar é um ente que está se partindo, né? Então, eu tenho uma esposa que vai perder o marido, que é o companheiro que ela tem, é aquele filho que é único e só tem a mãe,
não tem mais o pai, e a mãe vai partir, ele vai ficar só. Arrimo. Então, você oferecer um plano terapêutico para o familiar que existe também é importante. E aí essa angústia eu preciso entender toda a questão social, né? Para sentar junto com a equipe, o serviço social, a psicologia e ver o que a gente pode oferecer. Eu, há um ano atrás, eu me deparei com uma mãe de 3 filhos, um de 5, uma de 14 e um de 18 anos. Ela era provedora, sendo que o menor era de um pai e os 2 maiores eram de um outro pai que já tinha falecido. E ela não tinha contato com esses avós. E ela estava num processo de finitude, em grande sofrimento, porque ela não sabia com quem os filhos iam ficar. O de maior, a gente tentou junto com o CRAS, né, conseguir um auxílio, só que ele não tinha documento nenhum. Situação, hein? E aí a gente fez o quê? Vamos sentar e vamos botar um plano terapêutico. Então a gente sentou com a equipe, chamamos a avó do menor, ela se colocou à disposição de cuidar do menor na ausência da mãe ou na finitude da mãe. O serviço social conseguiu fazer a documentação, a mãe ensinar para que ela tivesse a guarda. A gente conseguiu falar com 2 tios, 2 irmãos da mãe, que ficaram de ajudar os outros 2 maiores que estariam na casa. A gente conseguiu um auxílio para essa mãe, antes da finitude dela, que esse auxílio ele ficaria à disposição do maior até a de 15 anos completar 18 anos. Então a gente conseguiu algumas coisas. Então essa angústia que a família estava, a gente consegue contornar quando a gente consegue oferecer. Eu costumo falar que tudo que a gente tira, a gente tem que oferecer algo. É muito fácil falar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, mas esquecemos de oferecer algo para substituir, equilibrar a balança. Nós temos um assunto aqui para 2 podcasts, viu? É muito interessante o tema do paliativismo, né? E o tempo passa rapidinho. Eu né? sei disso, e né? eu gosto de falar. Nossa, e aí eu me identifiquei muito com o paliativismo, né? Doutor, de que forma a espiritualidade pode contribuir para esse cuidado? Nós estávamos falando nesse instante sobre isso, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não está falando de religião. Sim, tá? Verdade. As pessoas precisam entender que quando a gente fala de espiritualidade, a gente não fala da religião do paciente, mas a gente fala daquilo que é sagrado, daquilo do que é importante para ele, né? E para a família naquele momento. Isso é muito importante porque às vezes quem está nos ouvindo na rádio já deve ter ouvido aquele ditado, aquele paciente é Highlander, ele não morre de forma nenhuma. Né? Aquele paciente já tem 20 dias no hospital e não morreu ainda, por quê? E às vezes a resposta está na espiritualidade. A resposta está nas pendências que esse paciente tem, que não são físicas. São pendências sociais, pendências emocionais, espirituais, que às vezes precisam ser acolhidas. Então, eu preciso, como eu falei desde o começo, entender a questão social do paciente, até para saber, né, como é que esse paciente está, né, espiritualmente, né, emocionalmente. Então, a espiritualidade do paciente é muito importante na finitude dele para que ele possa ter um descanso sem sofrimento. Às vezes eu tenho pacientes que isso é deixado de lado. Às vezes esses pacientes morrem em sofrimento. Doutor, mas ele estava na UTI, entubado, estava sedado, ele sofreu. Existe sofrimento interno, emocional, que às vezes não é visto fisicamente, a gente olhando ali, mas que a gente vê nessa progressão, né, da finitude, né, aquele paciente que passa 3, 4, 5 dias sem nenhuma droga e não parte. Entende que ali, né, já é provado hoje, né, cientificamente, que existe, né, uma questão emocional espiritual que atrasa essa passagem. E às vezes a gente precisa, às vezes, saber, é algum irmão que não veio visitar, como a gente conversou, às vezes a preocupação da pessoa, da filha que vai ficar desaparada. Então, às vezes, a filha ou o ente chegar no ouvido e falar, eu tô bem, como você bem colocou, o Deus que vai cuidar de você lá em cima vai cuidar de mim aqui também, né? Às vezes, pequenas palavras de conforto que eu falo naquele momento ali, às vezes dá o descanso desse paciente. Então, eu preciso o tempo todo, eu sempre fortaleço isso nas famílias, no momento que o paciente está acamado ou está no leito, não interagindo mais no quadro comatoso, eu costumo falar, a audição está ativa. Ele escuta tudo que está sendo falado. Ele pode não assimilar, mas ele está escutando. Então, chegue no ouvido, fala que ama, fala que gosta, fala que não precisa se preocupar, fala que pode descansar, porque ele está esperando alguém falar isso. E o que ele escuta é só choro, é um colega, os médicos falando, vamos tirar isso, tirar aquilo, o paciente está ali parado e ninguém está... Não,
A gente precisa respeitar esse momento do paciente ali. Então, a espiritualidade é importante. Quando o mundo entender que quando a gente fala de saúde, a gente não pode focar só na doença, mas em um todo, e que todo é esse? É o emocional, é o espiritual, é o social, que a gente começa a respeitar, né, o próximo, não só pela questão de cor, de gênero, questão financeira, da onde veio, mas como um todo, né? Eu entendo o paciente como um contexto, né? É aquele paciente que ele nasceu, ele foi para a escola, ele fez amigos, né? Ele fez família, ele trabalhou, ele sofreu, ele teve perdas, ele adoeceu, ele tem uma história. E essa história não se resume em 2 minutos. Então, por que na hora final de vida eu esqueço a história toda? Eu não posso esquecer essa história. Essa história tem que ser revivida, tem que ser lembrada, tem que ser validada. E aí vem a questão da criança. E a criança é validar a mãe, que talvez vive a vida toda para ter aquela criança e aí está perdendo aquela criança naquele momento. Então, validar isso é importante. Quem cuida precisa ser cuidado. Como é que você se cuida? É uma questão de que, assim, hoje é recomendado, né, que os paliativistas, eles façam, né, terapias, ou nas equipes de cuidado paliativo sempre existem 2 psicólogos, né? O psicólogo que acompanha o paciente e o psicólogo que acompanha a equipe. Porque a gente passa por um processo de perdas grandes, a gente se envolve com esses pacientes, a gente sofre junto. Absorve, né? Muita coisa. Então hoje, eu meio que assim, a minha válvula de escape hoje, eu costumo falar que é a minha família, né, que sempre me apoia, sempre está comigo ali, minha esposa, meus filhos, que é a minha alegria quando chego em casa, me abraçam, tudo. Meus amigos, né, que às vezes brincam comigo. Esse dia uns colegas meus estavam falando: Rafa, você tem um mês que não entra para jogar, né? E eu falei: não, pessoal, é porque é o trabalho, tudo. Então, eu não faço uma terapia, né? Eu aprendi a lidar com isso, né, de uma forma pessoal minha, né, na qual eu consegui entender que a finitude é algo normal. E eu procuro sempre, de um paciente para outro, tirar alguma lição para seguir em frente. Mas quando acontece de aquilo me impactar muito, eu procuro chamar minha esposa, minha mãe ou um colega e conversar, desabafar. Às vezes meus próprios residentes, né, eu conto aquela história novamente com uma forma de desabafo, escuto e aquilo me traz um conforto maior. Mas normalmente a gente sempre precisa de um psicólogo, né, para nos dar aquela orientação. É recomendado, né? É recomendado que a gente tenha esse acompanhamento. Entendi. Rafael, o que é dor total no contexto dos cuidados paliativos? Quando a gente fala de dor total, a gente fala da dor que envolve a dor física, a dor social, a dor espiritual e a dor emocional, que é o que a gente envolve no cuidado paliativo. É aquele paciente que, além da dor física, de chorar, de sentir dor, de às vezes ter uma coceira, de às vezes estar sangrando, né, de estar vomitando, ele tem uma tristeza profunda, né, às vezes porque ele não aceita ainda a doença, ele não aceita a finitude. É aquele paciente que, além dessas 2 coisas, é aquele empresário que tem várias coisas e fica preocupado com quem é que eu vou deixar isso. Verdade. Então, é um acúmulo de sofrimento que esse paciente vive, que traz o que a gente chama de dor total. E às vezes isso é negligenciado de forma de que a gente só trata a física. Ah, ele tá chorando, tá triste, vamos sedá-lo. E às vezes não é o sedar. Às vezes eu vou dar uma antipironina e vai aliviar a dor física, mas a dor que ele está sentindo, a sedação não vai resolver. Tá? Então a dor total é a dor que envolve todo o contexto do paciente, toda a história social do paciente, tudo que ele vivenciou desde o diagnóstico dele até aquele momento da finitude, né? E essa dor total, ela não é só do paciente, é da família também, né? A família sofre com isso, porque existe membros da família que adoecem com o adoecimento do doente. E aí é uma dor total mais complexa ainda, porque o paciente vê o seu filho ou sua esposa adoecendo e começa a se culpar. Sente culpado, isso. Então, isso é a dor total que a gente fala. E quando a gente consegue identificar isso cedo, é maravilhoso, porque a gente consegue cuidar das coisas. Eu te digo uma coisa, não é fácil ser um médico paliativista. Eu sou suspeito a falar porque assim, eu amo isso, né? Eu falo que eu, nesses 9 anos, eu falo que uma conquista que eu tive foi ter conseguido uma colega virar paliativista porque me seguiu, né?
Então, quando você fala da dificuldade, né, de ser paliativista, eu falo que a maior dificuldade que eu tenho hoje não é ser paliativista, é fazer as pessoas entenderem o que é cuidado paliativo. Porque quando eu escolhi ser paliativista, eu entendi que eu me encontrei. Eu entendi que eu podia fazer a diferença, né, na vida de um paciente. Eu sabia que eu poderia ser aquela gotinha do oceano que estava faltando ali. Mas a minha maior dificuldade hoje é ter as parcerias, né, de colegas que às vezes não compreendem, não por falta de conhecimento, mas às vezes por medo, né, de encarar, de não entender o processo. E às vezes o paciente entra num sofrimento ou num prolongamento de sofrimento, às vezes falta de comunicação. Então eu acho que a maior dificuldade hoje, né, é você não ter reconhecimento, né, dos gestores de entenderem a importância do cuidado paliativo, né? Isso eu falo em geral, desde clínicas, desde hospitais, desde grandes centros, que às vezes não entendem que eu preciso de uma equipe ali, que aquilo faz a diferença na unidade, né? Sozinho e às vezes impossível, né, doutor? A gente não consegue, né? Existe, né? As pessoas tentam até montar os serviços, montar um andamento, mas às vezes se esbarra em burocracias que não eram para existir, tá? Então, assim, hoje em Conquista existe um boom do cuidado paliativo, onde eu vejo, né, vários hospitais buscando montar serviços, montar equipes. Eu vejo colegas correndo atrás disso, de montar. Marta é uma, né, que é uma ativista ali forte, né, que briga pelo cuidado paliativo, né? Eu tenho a doutora Rosana dentro do SAMU, que foi lá sozinha, tá lá brigando também, né? Eu tenho outros colegas que estão ali. Então, assim, Carminha, que é uma pessoa que... Ixi, Carminha. eu falo que Carminha é uma paliativista, Carminha, né? nossa. Eu falo para ela, você só falta pegar o time, você é uma paliativista. É uma médica, uma paliativista. Então, quando eu conseguir que a maior parte das pessoas consigam entender isso, passa a ser fácil, tá? Quando eu começar a falar mais de morte naturalmente, né, se torna fácil. Então, hoje, para mim, a dificuldade é isso. Não é conversar com o paciente da terminalidade, porque eu consegui entender que eu posso fazer a diferença, mas é fazer as pessoas em minha volta entenderem que isso é importante também. Entendi. Como é que a medicina paliativa lida com a dor que não responde a tratamentos? Normalmente entra naquela questão do total, tá? Às vezes eu tenho pacientes que têm uma dor física, que já está em uso de morfina e a dor não passa. E às vezes a gente sempre procura entender se realmente essa dor que ele fala que é física, realmente é física ou não. Quando acontece de o paciente ter uma dor física que não controla, e eu entendo que essa dor física existe outros fatores, a gente procura acolher esses fatores. No caso de um fator emocional, social, a gente tenta trazer à tona o que está incomodando para tentar dar uma solução, um caminho. E aí vem a psicologia, o serviço social, vem a equipe multi, né, para acolher, para dar um conforto. Às vezes esse paciente ele se sente melhor. Entendi. Quando acontece de eu não conseguir resolver isso de forma de que eu entendo que a dor realmente é física, vem a questão da sedação paliativa, que às vezes é a última opção que a gente tem, né, para que esse paciente ele fique confortável. É aquele paciente que está em grande sofrimento, que a gente não consegue ter essa conversa, a gente não consegue às vezes medicar, às vezes a gente retira o nível de consciência desse paciente com a sedação para que ele não sofra tanto, tá? Que é a função da sedação paliativa, né? É tirar esse nível de consciência para que o paciente fique mais confortável. Às vezes permanentemente, até o final de vida, ou temporariamente até a gente ajustar algo diferente para ele. Tem um pessoal aqui que tá mandando um abraço, tem Gene, tem uma galera aqui, o Odaí é seu fã, né? Irmão, esse aí... Um abraço para ele, né? E vamos divulgar o podcast, que tem informações assim extremamente importantes. Doutor, qual é a diferença entre cuidados paliativos e a ortotanásia? Bora lá. Explica também o que é ortotanásia, que tem muita gente que talvez não saiba. É isso. Existe uma questão de... A ortotanásia, eu costumo falar... Elas são muito... Eu costumo falar que são coisas muito parecidas, tá? Eu costumo falar que a principal diferença é que a ortotanásia, ela está voltada para o paciente que tem uma doença, né, terminal, que não tem cura, e eu vou focar na questão dos cuidados, né, físicos desses pacientes, né, dos cuidados no final de vida dele, né, de não trazer conforto. Quando eu falo de cuidado paliativo,
eu falo de algo mais abrangente, né? Eu entro na questão que não é só o paciente, é o familiar. Na ortodonásia, eu apenas me refiro ao paciente. E o cuidado paliativo, eu me refiro ao paciente, à família, à equipe, a todo um contexto, tá? Então, o conceito dos dois é o mesmo. É tratar pacientes com doenças, né, que ameaçam a vida, tendo a questão física, socioemocional, mas, grossamente falando, o que difere um de outro é justamente isso. É a questão de eu abranger todo esse envolvimento, né, da questão de família, da equipe, do paciente, de cuidar, de trazer todo esse envolvimento. E a eutanásia é só o paciente. Eu foco somente nele. Entendi. Tá? É um conceito que foi criado para falar do paciente que tem terminalidade, o que é que eu posso fazer para ele. Entendeu? Entendi. De que forma podemos humanizar mais os processos hospitalares no fim de vida? Capacitações, né? Eu acho que a melhor forma de a gente conseguir humanizar é capacitar, né? É trazer para dentro das instituições cada vez mais cursos, né? Falando sobre essa questão do cuidado, de como cuidar, né? De como se comunicar, e não só a nível hospitalar. Eu acho em contexto geral, desde a faculdade, da formação, né? Eu acho que é importante a gente entender que nós somos formadores hoje. Sim. Então, quando eu tenho uma turma de enfermagem, psicologia, nutrição, medicina saindo da faculdade, eles têm que ter na faculdade já esse processo de humanização, né? O que é humanização? O que é que eu posso fazer para melhorar esse cuidado? E às vezes isso não tem na faculdade. E lá fora eles não vão ter isso, porque a vida é dura. Não dá tempo de você, às vezes, ser humano, porque você tem que correr atrás de ganhar dinheiro, de pagar suas contas, verdade, de viver, de se cuidar. Então, não existe isso. Então, eu acho que isso parte desde a questão da sua formação acadêmica até a questão de, quando eu estou dentro de uma unidade, de oferecer essas capacitações, né? De trazer casos, discutir cada vez mais, né? Se aprender com as falhas, né? A gente tem várias falhas que existem, a gente erra, é normal a gente errar. Eu passei por uma situação há 2 anos atrás que não foi um erro, mas foi uma coisa que eu trouxe para mim de uma paciente que eu fui chamado para avaliar a paciente estava em gaspe, em processo de morte realmente. Eu chamei a família e acolhi e falei, talvez questão de horas, né, pode ser que ela parta, que é uma coisa que eu não faço mais. E eu vim entender que essa paciente, no dia seguinte, essa paciente não estava mais em gaspe. Ela estava esperando normal. Aí o que é que eu pensei? Melhora da morte. Chamei a família e conversei. Falei, essa melhora, aquela conversa toda. Passava o domingo, na segunda eu volto pro hospital, a paciente tá sentada penteando o cabelo. E ela teve alta 2 dias depois e fui para casa. Então assim, o que é que eu aprendi com isso? A gente não é dono da morte. Sim. A gente não sabe a data. Eu falo que todo mundo tem seu tempo e sua história. Data e hora, a gente não sabe. Então a gente precisa aprender com esses erros, reconhecer que a gente é humano, que a gente erra e procurar consertar. Porque existe muito essa questão de achar que a gente não falha, que a gente é falho. Então, quando a gente reconhece essas falhas, a gente começa a ser mais humano, a gente começa a cuidar melhor. Porque eu identifico, eu falhei ali, eu posso melhorar isso. Qual a diferença do paliativo 9 anos atrás e hoje? Deu uma evoluída? Deu uma melhorada? Sinceramente, ou tá a mesma coisa? Sinceramente, dentro da minha realidade, não mudou muito. Não mudou não, né? Eu entendo que as dificuldades que eu tinha 9 anos atrás, eu continuo tendo hoje. O que avançou, talvez, foi a questão no global, né? Nós conseguimos as políticas públicas, sim, que estão aí, né, para ajudar. Nós conseguimos fazer que algumas entidades entendessem o que é cuidado, mas o colocar na prática, ainda a mesma dificuldade que eu tinha 9 anos atrás, né? A gente bate em algumas barreiras ainda. Então, tá mudando? Tá. Né? As coisas estão surgindo, as portas estão abrindo para esse cuidado. Só que as barreiras ainda existem. É como se eu tivesse criado um muro e as coisas estão surgindo aqui na frente, mas eu não consigo pular para aproveitar essas coisas, tá? Então, para mim, a mudança foi muito pouca, né? Aqui em Conquista, na realidade que eu existo hoje, em Salvador mudou muito, né? A gente tem um hospital que cresceu agora, temos São Paulo, outros centros, mas
nas cidades pequenas eu ainda acho que não mudou, ainda continua a mesma coisa. E eu converso sempre com Martinha, né? Martinha é um amor, né? Tem algum projeto aí em vista? A gente está encabeçando, a gente vem conversando, né, sobre essa questão de serviços, né, de custos, né, de tentar trazer mais informação para a conquista, né, mais cuidado para os pacientes. A gente tem algumas instituições aí hospitalares que vêm trabalhando com projetos aí de montar serviços também. Então tá tudo em andamento, mas nada ainda sem poder. Mas eu e Martinha, a gente tem novidade aí pela frente. Pronto, então aí, viu? O podcast está aqui à sua disposição, a página, entendeu? A gente é parceiro com relação a divulgar e vamos modificar essa ideia de que também o paliativista é fim, né? Eu sempre falo, câncer não é fim. Né? E Martinha sempre fala que ela entra nos consultórios com ali o jaleco, a enfermeira paliativa, eu já vou morrer, né? Então vamos ter que quebrar esse estigma. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha isso, o pessoal me chamava de doutor da morte, logo no começo no hospital. Isso me incomodava, depois as pessoas entenderam que não era. Hoje a aceitação é um pouco melhor. Para finalizar, doutor, que mensagem você deixa, principalmente para os familiares que vivem esse processo? Eu vou me utilizar de uma frase de Sally Sanders, né, que foi uma das precursoras do cuidado paliativo moderno, onde eu queria que as pessoas entendessem que cuidado paliativo, a gente não está aqui para abreviar nem prolongar a vida de ninguém. Né? Nós estamos aqui para dar dignidade. A gente não está aqui para ajudar ninguém a morrer. Né? Não estamos aqui para ajudar ninguém a morrer, prolongar a vida. Nós estamos aqui para fazer com que essa pessoa ela tenha dignidade até o último suspiro dela. Eu queria que as pessoas entendessem que o cuidado paliativo está hoje para cuidar, para acolher, para fazer com que essa pessoa, naquele último suspiro, na sua fase final de vida ali, ela tenha dignidade, ela seja respeitada, que os direitos dela sejam preservados, e que essa família possa entender que aquele processo é natural. Então, a minha mensagem que fica é essa, que as pessoas perdam o medo de cuidado paliativo, né? Que entendam que nós estamos aqui para ajudar. Acabou nosso tempo, né? Eu agradeço muito, né, por a sua presença, doutor. Muito rica essas informações. Já era para ter trazido você aqui já há bastante tempo, né? E esse podcast, como todos os outros, está disponível também lá no nosso canal do YouTube, né? E até semana que vem, se Deus quiser. E um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Tudo de bom. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.